Aí você diz, um emprego em alta, é tudo mentira. Isso é uma grande fraude. Você não percebe a grosseira fraude que está aí? O Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, não mudou nada. A emenda do relator está igual, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas. Pessoal, mais uma do Ciro Gomes. Sinceramente, ele de fato está revoltado com o partido do Lula, com o partido do PT. De fato, ele se divorciou do Lula, embora nós sabemos que ele votou no Lula, né? Por incrível que pareça. Embora nós sabemos que ele apoiou, ainda que ele não tenha feito campanha, não tenha subido em palanque, mas mesmo assim ele apoiou. Mas agora que ele diz, segundo ele, não quer mais participar de campanha eleitoral, não quer mais participar de partido político, não quer mais concorrer à presidência da República, agora ele se sente livre para descer a lenha. E eu vou soltar essa entrevista aqui para vocês verem que o Ciro Gomes não perdoa nem o Haddad, nem Marina, nem Lula, nem Bolsonaro. Ou seja, ele, segundo ele, é uma pessoa independente para ter a moral de falar contra o governo do PT. Eu acho interessante essas falas dele. Não apoio. Na minha opinião, eu não votaria nele, não voto. Se ele viesse candidato hoje, eu não votaria nele, porque o que o Lula defende, ele defende também. A diferença dele e do Lula é que o Lula foi preso e ele não. Ele tem mais coerência do que o Lula. Mas ele é uma esquerda radical, isso aí é um fato. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir e vejam as lapadas que ele vai dar no Lula, no partido do PT e na esquerda toda ao qual ele faz parte. Então, vamos lá para esse conteúdo. Antes, curte, comente, compartilha, inscreva-se aqui no canal e se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais, eu vou deixar um link fixado lá no primeiro comentário. Assista a aula que é totalmente gratuita e você vai aprender como fazer uma renda extra aqui na internet. Então vamos para o conteúdo. Então a política para os barões do mundo artístico, do mundo dos intelectuais, eles não querem nem saber, estão todos no plano de saúde, se lixando para a saúde pública, estão todos na mensalidade escolar para os filhos, se lixando para a educação pública, e esses assuntos são os que me comovem. Todos estão na segurança privada, carro blindado, condomínios, né, armados até os dentes e tal, e a segurança pública é um desastre no Brasil, sabe? Isso é fascismo do puro. Aí como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. Qual é a diferença no manejo do modelo econômico que o Lula pratica e o Bolsonaro? Se um marciano, amigo imaginário que eu tenho, passou aqui no ano passado, em 2022, e viu aquela guerra civil quase iminente no país, e passa agora, as mesmas personalidades. Vamos no extremo, o Lula sobe a rampa com essa coisa identitária. Isso que te desiludiu, que te faz desistir? A prostração da sociedade civil brasileira a isso. Eu saí do processo eleitoral muito respeitado. Houve um que me comparou, fiquei extremamente lisonjeado, com a seleção de 82. Diz que era uma seleção extraordinária, mas não ganhou nada. Então tá bom, eu fico olha, não desista não, eu não quero ser acusado de desistir. Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Hoje já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção. Porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, têm obrigação moral. Nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Sobre economia, né? Comecinho de 2023, uma expectativa de que o Brasil não cresceria. O Brasil cresceu 3% no ano passado. Vamos examinar a inflação... isso? Não, a gente pode examinar. Não tem ninguém mais crítica do que eu, né, governador? Tem o agro puxando muito o negócio, inflação menor, a renda cresceu, a inflação diminuiu, os juros já estão em queda e vão continuar caindo. Podemos discutir o nível, em que medida, em que intensidade, mas o fato é que está acontecendo. E o Brasil deve entrar, e há uma discussão se o país tem uma maior capacidade de crescimento. O que o senhor reconhece de avanço dos fatos e dos dados que estão disponíveis sobre a economia brasileira? Qual é a natureza da inflação brasileira? Eu sei porque eu ajudei a fazer o Plano Real. Isso ainda é uma inerência do Plano Real.
A inflação brasileira, que nós anotamos recentemente, é uma inflação de custos. Por quê? Porque nossos preços estão completamente indexados a câmbio, a dólar. Qual é o efeito da taxa de juros sobre 1/3 do IGPM ou 1/3 do IPCA, que são preços administrados pelo governo? Vamos lá. Qual é o efeito da taxa de juros do seu Campos Neto, nomeado pelo Bolsonaro e mantido pelo Lula e pelo PT? Por um Banco Central independente. Onde é que já se viu isso? É outra rendição do Lula e do PT. O Conselho Monetário Nacional pode pedir a mudança da direção do banco. O Lula não fez isso. Sabe quem é o Conselho Monetário Nacional? Haddad, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, você não percebe a grosseira fraude que está aí? Se a gente quiser discutir verdadeiramente o assunto... Mas isso é explicitamente, né? Não é, porque a lógica de taxa de juros baixar a inflação é quando você tem uma inflação de demanda. Ou seja, eu tenho mais gente podendo e querendo comprar do que oferta de produtos. Sabe qual é a taxa de ociosidade da indústria brasileira há 20 anos? Entre 20% e 15%. Então nós temos uma capacidade instalada ociosa e estamos atirando em demanda. Sabe o que é isso? Isso é uma sequela. Nós acabamos a indexação com o Plano Real, lá atrás, as moedas indexadas, e demos à banqueirada juro. Sabe quanto foi a conta? No primeiro ano do governo Lula, recorde histórico de 718 bilhões de reais de juro. E isso não é a falta de austeridade fiscal, não. Esse dinheiro sai do mesmo bolso que não sai para a saúde, que não sai para a segurança, que não sai para a educação. E é isso? O PT, a esquerda, o PSOL... Você percebe o PDT, o meu partido, nós estamos dizendo amém a isso. Alô, Luciana Genro, tenha paciência. O que está acontecendo no Brasil é o oposto do que nós do PDT representamos. O senhor consegue citar? Exatamente o oposto. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui para voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço. O Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem. A esquerda petista e seus puxadinhos, para não ser incoerente, mas quando eu falo puxadinho, eu estou pensando no PSOL. Sabe, o discurso de PSOL, o discurso de PT, sabe, de progressismo e tal, em cima da criptorreacionarismo que rege a economia brasileira, é uma coisa que destrói na cabeça do povo. Nós estamos deixando um buraco na cabeça do povo brasileiro e daqui a pouco o bolsonarismo, sem o Bolsonaro, vai comover essa gente. Pelo buraco moral, intelectual que nós estamos produzindo, desertando da tarefa histórica de uma força progressista, que é organizar o ideal. É tudo mentira. O que é mentira? Toda a política industrial é mentira. Essa que vai ser adotada essa pelo que anunciou-se é mentira. E eu, examinando, fui cair nos recursos. Como é que você anuncia uma política industrial sem mexer na condição de comércio exterior do país? O ex-tarifário em vigor no Brasil, as tarifas de importação, eu que fiz. Lá no longínquo ano de 94, quando nós organizamos o Mercosul. A mais alta do mundo. Nós organizamos o Mercosul em 94. 94 não é a mais alta do mundo, Thaís. Sabe por quê? Porque o industrial alemão se financia a 0% de juro ao ano. O industrial brasileiro se financia a 40%. Quanto é que o Brasil vai embotar na superação do retardo tecnológico extenso, que é uma das razões da nossa incapacidade de competir no nosso mercado e em terceiros mercados? Sabe quanto é que eles botaram para fazer? 300 bilhões. Sabe quanto é que o BNDES aplicou durante o período Bolsonaro, para a gente esculhambar logo aqui, com o indizível Bolsonaro, o canalha Bolsonaro, o que quer que eu diga mais o quê? Mais do que isso. Você com inadimplência de 72 milhões de pessoas humilhadas no Serasa e SPC, você não tem como alavancar uma das ferramentas do crescimento econômico, que é o consumo popular. Pois bem, eles pegaram a ideia, empacotaram de forma... estatizaram o risco, que eu não faria jamais, e na hora disso transformaram valores que valiam 10% da dívida, porque é o desconto que você consegue no leilão do Serasa sem o governo ajudar, e fracassou. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para botar 70 bilhões de reais no fundo garantidor. Tudo mentira, cara. Desculpa. Tudo mentira. Uma ideia boa, desmoralizada. A ideia... Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador?
Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. A grande tragédia é que as minhas ideias, no simbólico, sem profundidade nenhuma, estão absolutamente usurpadas pelo Lula e pelo PT. Então o discurso de centro-esquerda, que é Porque meu são posicionamento, boas? na retórica, política industrial é uma coisa muito boa, prioridade para a ciência e tecnologia é uma coisa muito boa. Então eu quero saber na prática, como faz? Qual é o orçamento, qual é a meta, qual é o objetivo, qual é o prazo, quem vai fazer? Você sabe, tem 14 mil obras paradas, 93 bilhões de reais de precatório para um banco política. Ganhar dinheiro, dava para terminar todas as obras paradas, com efeitos estratégicos para a logística brasileira. Isso não tem lógica de nada. Mas vamos voltar lá para a história do grupo político que eu perguntei para o senhor. É centro-esquerda, é o socialismo democrático, é uma economia mista em que a gente explique para as pessoas que telefonia pode perfeitamente ser privada, sem problema nenhum ter capital estrangeiro, desde que a regulação funcione. E as tarifas de telefonia no Brasil hoje são as mais caras do mundo. Você percebe que se a gente esculhambar o Bolsonaro por isso, estamos chovendo no molhado. E nós? E nós estamos fazendo o quê em relação a seja qual setor? Aí você diz, um emprego em alta. É tudo mentira. É tudo mentira você considerar que um cidadão que está trabalhando no Uber ou como entregador do iFood está empregado, isso é uma grande fraude. A informalidade no Brasil já alcança 60, 70 milhões de pessoas. Como o Lula nunca deixou nascer uma liderança perto dele. Me diga quem é o segundo petista. O Haddad, que era o cara que tinha perdido a eleição para a reeleição de São Paulo, que é um pau-mandado. A Dilma, que vinha de ser do PDT, sem tradição nenhuma e tal, para ele continuar mandando. Isso é uma estratégia de coronel que eu tenho horror a isso. E lá no Ceará nós temos um trauma com isso. E a turma do Bolsonaro ainda me chama de coronel. Né? Então, como é que o senhor vê a legitimidade reconhecida ou percebida pela população brasileira do processo sendo conduzido pelo STF? Não está sendo conduzido pelo STF, lamentavelmente. A imprensa fala STF, mas tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que, por seu turno, sendo muito qualificado, ele sabe fazer, ele é estudioso, mas eu acho que ele corre um risco grave, né, de amanhã ser o argumento para a suspeição da conduta. Isso que o Bolsonaro já está excitando no meio do povo. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem, monocrática, decisões precárias, vai só cevar o argumento que cada vez mais faz ilegítima na opinião pública a sua conduta. Então o que é que tem que ser feito? Assegurar ao Bolsonaro ampla, total e irrestrita defesa, presumi-lo inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar os seus gravíssimos crimes. Então, ontem entrei num táxi, o táxi me reconheceu, e aí, curioso, pergunta e tal, não sei o quê, no fim ele faz aquela afirmação que eu sei que está na cabeça de todo mundo, e eu, Ciro Gomes de antigamente, reagiria, mas eu absorvi. Ele disse, eu sei que todo político é ladrão, ou sei lá, todo político, nenhum político é santo. Ele ainda deu, nenhum político é santo. Pronto, é o que o povo pensa. Mas por quê? Porque se você não tiver boa fé e se você não cultiva a decência só porque é importante cultivar, você vai cair na vala comum, você é um bobo. E o setor de transporte coletivo, pela uberização, por não sei o que e tal, está definhando no Brasil. E nós estamos importando do estrangeiro óleo diesel. Por quê? Porque a marina, o marinismo, contaminado pelas coisas da Alemanha, da Itália, tal, acham que petróleo é uma coisa que está... Eu também acho. Mas a nossa emergência de reconversão não pode abandonar o fato de que o Brasil tende a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ainda por 30 anos.
E aí nós estamos virando aquilo que é o projeto Lula-PT para o Brasil, um exportador de óleo bruto, de produto barato, sem valor agregado, e um importador de produtos industrializados. Tenha santa paciência. Importar óleo diesel, querosene de aviação do estrangeiro, com capacidade extraordinária do que o Brasil tem, de verticalizar aqui, transferir para a sociedade brasileira a eficiência da Petrobras, que produz um barril de petróleo no pré-sal por grande escala por $8 antes dos impostos. $8! Aí estamos obrigando o povo brasileiro a pagar 80, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Tenha paciência. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também, desde que você estude e aplique o método da maneira certa e você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Pois é, pessoal, aí está o vídeo do Ciro Gomes. Embora ele tenha um pouco de coerência naquilo que ele fala, ainda bem, né? Ainda bem que ele foi inteligente de sair e se afastar do PT e desse bando de esquerdista. Ainda bem que pelo menos nisso ele foi coerente. E aí ele se sente à vontade para meter o pau no Lula. Agora, a pergunta é a seguinte. Em 26, vamos ver quem é que ele vai apoiar. Eu acho que ele vai ficar independente, não vai apoiar ninguém. Mas ainda acredito que se Lula vier candidato, ele vai votar no Lula. Ainda que ele não fale para ninguém, mas ele vai lá fazer o L embaixo da mesa escondidinho. Porque essa que é a verdade. O Bolsonaro, vamos supor que Bolsonaro venha a se candidatar junto com o Lula. E só vai ter os dois em 26. Bolsonaro do lado da direita, o Lula na esquerda. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai votar no Lula. Ele mete o pau, ele diz que o governo do Lula é corrupto, se envolveu em corrupção, Lula foi preso e é uma vergonha para o Brasil. Ele fala tudo isso, mas ainda assim ele vai votar no Lula. É triste, é lamentável saber que a pessoa que pensa com um pouco de coerência, lá no fundo, vota no governo do PT e na esquerda. Esse é o Ciro Gomes, né? Não se esconde.
Embora eu ache coerente, embora eu ache interessante essas falas dele e essas críticas, né? Embora isso seja e represente uma parte das pessoas que estão indignadas com o governo que aí está. Mas lá no fundo o coração dele é vermelho, para o lado da esquerda e do PT. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like, curte, comente, se inscreva. E se você quiser fazer uma renda extra, clica lá no link no primeiro comentário fixado e aprenda com a aula gratuita que está lá. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.